Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Uma das coisas que descobri, se você der tudo de si a Deus, você tem que estar disposto também a dar a Ele sua reputação. Para ser cheio de Deus e dar tudo de si a Ele, eu posso te garantir que o diabo providenciará pessoas que não gostarão disso, serão contra você, vão te rejeitar. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por ter você comigo hoje. Temos muitas pessoas bonitas, maravilhosas, bonito se for rapaz, para me ajudar a me animar, enquanto eu trago a palavra para você aqui hoje. Amém? E hoje eu quero falar sobre dar tudo de si a Deus. Eu quero que você realmente pense nisso, porque podemos pensar que estamos dando, mas talvez não estamos. Existe alguma área da sua vida em que você apenas fechou a porta e disse: bem, não posso deixar você entrar por essa porta. Ou qualquer coisa que você não esteja disposto a entregar a Deus, se Ele te pedir para entregar? Em João 17:10, Jesus disse ao Pai: tudo o que eu tenho é seu, e tudo que você tem é meu. Uma palavra tão pequena, só 4 letrinhas, mas cara, com significado grande, enorme. E eu senti que Deus me disse uma vez, há muito tempo: se você cuidar das minhas coisas, eu cuidarei das suas. Então acho que essa é a chave. Quando damos tudo de nós a Deus, Ele pode nunca te pedir tudo o que você tem, mas tudo precisa estar na mesa para que Ele pegue. E vamos falar de tempo, por exemplo. Sabe, às vezes você fica tão ocupado fazendo outras coisas que realmente tem muita dificuldade em encontrar tempo regular para passar com Deus. E muitas pessoas têm problemas com isso. Mas Deus deve vir em primeiro em nosso tempo. Então, se dermos tudo de nós a Ele: Deus, o meu tempo é seu, me avise quando precisar, no que precisar de mim. Eu tenho um plano hoje, mas estou disposto a mudar o meu plano, se não for o seu plano. Apenas me diga onde e quando precisa de mim. Bem, o que você ainda não liberou para Deus? Sabe, às vezes até mesmo as mágoas e as feridas que temos, não estamos dispostos a nos abrir e deixar Deus entrar e trazer a cura que só Ele pode trazer. Às vezes há coisas escondidas por anos e anos e anos que não contamos a ninguém. Eu fui entrevistada numa rádio outro dia e queriam que eu falasse sobre o meu testemunho, e então eu falei sobre o abuso que sofri. Então tivemos algumas pessoas ligando depois e elas disseram: eu fui abusada, eu tenho 66 anos, fui abusada quando criança pelo meu pai e eu nunca contei a ninguém. E veja, tem tantas pessoas desse jeito que guardam esses segredos e acham que às vezes são nossos segredos que nos deixam doentes. E claro, se você for falar com alguém, deve ser um conselheiro de Deus, e até mesmo falar com Deus sobre algo seria bom. Ou com um pastor, ou com um amigo que seja confiável, se puder encontrar alguém que guarde seus segredos, o que admito que é muito difícil hoje. Mas precisamos deixar Deus entrar em todas as áreas de nossas vidas. Dê tudo de si a Deus. Deixe-me lembrá-lo do que Jesus disse, João 17:10. Pai, tudo o que eu tenho é seu e tudo o que você tem é meu. Acho que você poderia se sentar com essa escritura por algumas horas e pensar nela, porque é uma escritura e tanto para simplesmente passar por cima e não pensar no seu significado, sabe? Paulo implorou que aqueles a quem ele ensinava dedicassem tudo o que tinham seus membros e faculdades a Deus como sacrifício vivo. Vamos pensar nisso. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, em vista de todas as misericórdias de Deus, que façais uma decisiva dedicação. É uma decisão de vossos corpos, apresentando todos os vossos membros e faculdades como sacrifício vivo, santo, devotado, consagrado e agradável a Deus, o qual
é o vosso culto, não irracional, mas o seu culto racional, inteligente, o qual é a vossa adoração espiritual. Então, ele está dizendo que Deus espera que demos tudo de nós como sacrifício vivo. Na lei, eles ofereciam sacrifícios mortos, mas ele quer sacrifícios vivos. Ele quer trabalhar através de nós. Ele diz: ofereçam todas suas faculdades. Então, isso é a minha mente, como eu penso, a minha boca, aquilo que eu falo, meus pés, onde eu vou, meus olhos, o que eu assisto, meus ouvidos, aquilo que eu ouço. Tudo o que somos, nós devemos oferecer a Deus. Eu acho que todo o nosso dinheiro deveria ser oferecido a Ele. E eu sei que eu quase posso sentir as pessoas recuando, sabe? Quando eu falo isso, eu não... Sabe, nós não teríamos dinheiro se Deus não tivesse dado dinheiro a nós. Temos que superar essa de é meu, porque nós não somos donos de nada. Somos apenas administradores. E eu sei, na antiga aliança, o dízimo fazia parte da lei. Todo mundo tinha que dar 10%. E, na verdade, se você realmente entender as várias ofertas de gratidão e outras especiais, dízimo, sabe, esqueci qual era a porcentagem que dava, mas era muito alta, cerca de 40%, 50% que acabavam dando. E claro, as pessoas hoje dizem, bem, isso era na lei, e eu nem realmente vou me preocupar em discutir esse ponto, porque Jesus, como você sabe, ele cumpriu a lei. E nós não damos o dízimo debaixo da lei, mas devemos ofertar generosamente, diz a Bíblia, no Novo Testamento. Então, eu tenho a sensação de que se você procurar a definição de generosamente e a definição de 10%, descobrirá que generosamente é muito mais. E acho que se eles conseguiam dar o dízimo debaixo da lei, o que deveríamos estar fazendo debaixo da graça? E sabe, infelizmente hoje muitas pessoas nem são ensinadas sobre ofertar porque os pregadores e pastores têm medo de deixar as pessoas bravas. Elas não querem ouvir isso, mas apenas ouça isso antes de ficar com raiva de mim por falar de dinheiro. Se você está fazendo o que sabe que é certo, então por que falar disso te incomodaria? Certo? Sabe, não há nada para se preocupar se você tem uma boa consciência sobre o que está fazendo. E não use a desculpa, eu vou dar o meu dinheiro para um pregador mau caráter desperdiçá-lo. Sabe, só porque tiveram pessoas que ficaram conhecidas por desperdiçarem e usarem mal o dinheiro do ministério. Se você ofertou para Deus, Deus cuidará de você. E tem médicos que são charlatães, mas isso não te impede de ir ao médico se ficar doente. Então, só porque existem pregadores em ministérios que fazem coisas erradas, isso não deve ser jogado sobre todos nós. Amém? Isso é o que eu tenho a dizer sobre o dinheiro. E se você ouvir alguém fofocar ou falar mal de outras pessoas, apenas diga, sinto muito, mas eu prefiro não ouvir isso. O que você assiste na TV, quando coisas que não deveriam ouvir te tocam, você desliga? Às vezes é difícil quando você está realmente interessado em algo e você quer realmente ver o resto daquilo, mas todos nós temos nosso próprio acordo padrão com Deus, eu acho, mas há certas coisas que eu sei que eu não devo ver e ouvir, e eu sei porque eu lutei essa batalha. Talvez eles não digam isso de novo e só quero ver como termina, e eu finalmente descobri. Você sabe o que eu descobri na vida? Obedecer a Deus é muito mais fácil do que ter uma consciência culpada. Quero dizer isso de novo. Obedecer a Deus é muito mais fácil do que ter uma consciência culpada. Não tem nada pior do que nenhum travesseiro que seja mais difícil de deitar do que um travesseiro de culpa. Então, Gênesis 6, 22. Então assim fez Noé segundo tudo o que Deus lhe ordenou. Agora, eu me pergunto o quão difícil foi para ele construir aquela arca. As pessoas deviam ter pensado que ele era absolutamente maluco. O que está fazendo?
Bem, eu estou construindo este grande barco que Deus me disse para construir, porque vai começar a chover e vamos ter um dilúvio. Eles nunca tinham visto uma chuva, eles não sabiam o que era. Noé também não sabia. Tentei descobrir quanto tempo ele levou para construir a arca e eu encontrei vários especialistas diferentes com várias opiniões, o que sempre acho engraçado. E varia de 5 a 75 anos, sabe? Mas então a média é de que mais especialistas pensaram em 75, a maioria deles, mas digamos que tenha sido só 5 anos, mesmo assim demorou muito. É muito tempo para as pessoas tirarem sarro de você e dizerem coisas desagradáveis. Então, uma das coisas que descobri, se você der tudo de si a Deus, você tem que estar disposto também a dar a Ele sua reputação. Para ser cheio de Deus e dar tudo de si a Ele, eu posso te garantir que o diabo providenciará pessoas que não gostarão disso, serão contra você, vão te rejeitar. Se você quiser seguir a Deus até o fim, elas vão te rejeitar. Muitos querem o bastante de Jesus para ficar fora do inferno, mas não o bastante para realmente andar em vitória. Amém? Enquanto a obediência nós andamos, especialmente se Deus nos pede para fazer algo que não faz sentido para a nossa mente. Isso não faz sentido? Isso não é razoável? Sabe, quando Deus me pediu para cuidar da minha mãe e do meu pai, quando envelheceram, no começo repreendi achando que era o diabo, eu disse, não há como Deus me pedir para fazer isso, e ele simplesmente não me pediria para fazer isso, sabe? Pensei, vou perguntar ao David, ele me dirá de jeito nenhum, não vamos gastar todo esse dinheiro com quem não fez nada além de abusar de você. Então lhe perguntei, e o que você acha que ele disse? Bem, se Deus disse para fazer, é melhor fazer. Eu pensei, você não ajudou em nada. Noé provavelmente se tornou motivo de chacota daquela região. Sua obediência prejudicou sua reputação com os homens. O quão disposto você está a obedecer a Deus se isso significar perder sua reputação com os homens? Ou perder alguns de seus amigos? Quando eu fui batizado no Espírito Santo, começamos a compartilhar com as pessoas o que Deus nos mostrou e o que aconteceu quando comecei a ensinar o estudo bíblico. Perdemos a maioria de nossos amigos e eu só me lembro de 2 que ficaram conosco. Muitos da família se voltaram contra nós e fomos retirados da comunhão com a igreja e nos deram 2 opções, sair ou calar a boca. E calar a boca não era uma boa opção para mim, o que você provavelmente já sabe. E então, Paulo disse, se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Me pergunto quantas pessoas realmente perdem todo o seu destino com Deus, porque preferem manter as pessoas felizes do que fazer o que acreditam que Deus lhes pediu. E sabe, às vezes nós pensamos demais. É como, você sabe de algo aqui, mas aí quando você põe sua mente nisso, a Bíblia diz que enganamos a nós mesmos, está em Tiago 1. Enganamos a nós mesmos por meio dos argumentos que são contrários à verdade. Como é rápido a gente argumentar. Isso não pode estar certo? Mas temos que aprender a andar no Espírito. E as pessoas sempre me perguntam, como se começa um ministério como o seu? Eu penso e digo, primeiro, você não começa. E, se começar, Deus não te ajudará a terminar. E a única resposta que posso lhes dar é, você segue a direção do Espírito, mas, infelizmente, poucas pessoas são ensinadas a fazer isso hoje. Elas sempre querem que seja outra pessoa. O que você acha que eu deveria fazer? O que você faria nessa situação? Primeiramente, elas não sabem o que fariam, porque não estão na sua situação. E você tem que seguir a paz em seu coração. E sabe, às vezes é preciso trabalhar em algumas coisas para chegar a isso. Sabe, quando você realmente quer fazer algo ou você realmente não quer fazer algo, é fácil se convencer de que Deus também não quer que você faça. Mas, se você se sentar por um tempo, chegará naquele lugarzinho de coceira, lá dentro onde você fica, Mas vamos em frente, damos mais desculpas, mas eventualmente cedemos a Deus. A Bíblia usa algumas palavras com as quais não estamos familiarizados. Vamos dar uma olhada na palavra dedicação e na palavra consagração.
Eu amo ler livros mais antigos. Eu quero que todos vocês leiam meus livros, mas eu gosto de ler os livros antigos. Eu espero que daqui a 100 anos, depois que eu partir, as pessoas leiam os meus livros e digam: eu li um livro antigo outro dia. Eu ouvi algumas coisas que eu nunca ouvi antes, mas eu realmente tive que voltar aos livros do século XVI e XVII para aprender algumas das coisas nas quais eu ando hoje, porque acho que às vezes não vamos fundo bastante. Quando você começa a falar com as pessoas sobre sacrifício, dedicação e consagração, dar tudo de si, cara, elas querem encontrar uma nova igreja para ir imediatamente. Dedicação significa devoção a algo. Significa devotado a um ser divino, ou reservado para um propósito especial. E isso é o que eu quero transmitir a você e para as pessoas que nos veem na TV ou YouTube, onde quer que nos vejam. Você está separado para um propósito especial. Você não pertence a si mesmo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Você foi comprado com o precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então você já não é mais de si mesmo. O mínimo que podemos fazer pela manhã é dizer: Deus, aqui estou eu. O Senhor quer me usar em algo hoje, a quem eu posso ajudar hoje? Para quem eu posso ser uma bênção hoje? Eu tenho meu plano, isso é o que eu planejei, mas eu estou aqui. Poderíamos pelo menos fazer isso, poderíamos apenas nos oferecer, mas às vezes você tem medo de fazer isso. Estou planejando ir às compras, eu não quero que Deus fique no meu caminho. Estou planejando fazer isso e aquilo, eu não quero que fique no meu caminho. Mas sabe, não há lugar mais feliz para se estar do que no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. E então a palavra consagração significa ungido com o Espírito Santo para um propósito especial, e não para ser usado para outras coisas, que se tornaram sagradas por uma cerimônia. Sabe, esta é a minha xícara. Eu aposto que não tem ninguém mais por aqui que beba nela. Sabe por quê? Porque ela é minha xícara. Eu tenho copos com canudinho e tem meu nome neles, porque se eu não beber no copo com canudo, eu fico com o batom todo manchado. E assim, ninguém bebe nos meus copos com canudinho. E nas viagens eu levo o meu copo de cristal, onde eu bebo e eles sabem que é o copo da Joyce. Agora, esse é um exemplo bobo, mas a verdade é que você é reservado para um propósito especial como esse, não é para ser usado para outras coisas, mas sempre, pelo menos, esteja disponível para Deus. Ele pode não te chamar, mas você sempre deve estar disponível para que Ele te use. Romanos 1:7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos e destinados à vida consagrada, graça e bênção espiritual e paz sejam vossas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Todos digam consagrados. 1 Pedro 2:5. Venham e como pedras vivas sejam edificados em uma casa espiritual, para um santo, dedicado, consagrado. Uau, ambas as palavras estão nesta escritura. Para um sacerdócio dedicado, consagrado para oferecer aqueles sacrifícios espirituais que são aceitáveis e agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora sabe, existem cristãos que são realmente dedicados a Deus, consagrados a Ele e fazem tudo o que podem para viver corretamente diante de Deus, mas também há muitos cristãos sem compromisso. E essa é uma das grandes razões pelas quais os cristãos não estão afetando o mundo como deveriam afetar. É porque às vezes é muito difícil dizer a diferença entre quem é um cristão e quem é um cristão carnal, sabe? Às vezes vamos à igreja só porque sempre fazemos isso ou, sabe, apenas porque estamos lá há anos. Pensamos que está tudo bem. Quantas pessoas você pergunta, você é cristão? E elas dizem, bem, eu vou à igreja. Eu vou à igreja, bem, isso. Ficar sentada na garagem o dia todo não me faz ser um carro. Sabe?
Somos chamados para sermos separados e consagrados a Deus, não apenas para sentar num banco uma vez por semana, ouvir alguém falar e ficar olhando para o relógio, mal podendo esperar para sair de lá, para que possamos comer. Ser cristão significa que você é um seguidor de Jesus Cristo. Um seguidor de Cristo, você tenta viver a vida que ele viveu. A Bíblia diz que estamos destinados a sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. Então, quando nascemos de novo, o que Deus quer que acolhamos é o Espírito Santo em nossas vidas. E é Ele quem ensina a todos nós. Eu estou te ensinando hoje, mas para você realmente receber disso o que precisa receber, preciso ser ungida com o Espírito Santo e você precisa estar ouvindo como se realmente pretendesse praticar isso que você ouve. Não apenas vir e ver o que a Joyce está vestindo hoje ou só para vir aqui no estúdio e ver como eles fazem a filmagem ou não e apenas ir à igreja porque você não quer que a mamãe ou a vovó fique brava com você. Precisamos olhar para os nossos motivos e saber por que estamos fazendo as coisas que fazemos. E quanto à palavra sacrifício, esta é uma palavra e tanto, não é? Porque sacrificar significa desistir de algo que queremos manter. Agora, sabe, eu não me importo de doar as minhas roupas que já usei muito tempo, que usei por tanto tempo e até cheguei a enjoar e não uso mais, sabe? E ainda estão em ótimas condições, mas não me importo de abrir mão delas. Mas Deus me pediu uma vez para dar um vestido novo, gente. Ele ainda estava guardado no saco plástico. Agora, isso é uma outra história. Eu meio que passei direto por aquela oração, fingindo não entender o que Deus estava me dizendo. E eis que da próxima vez que eu abri o armário, tudo que eu conseguia ver era só aquele vestido. Bem, Deus nunca disse que você não pode dar algo novo, sabe? Às vezes, honestamente, quando você compra algo, nem está comprando para você. Eu vou te contar um segredo. Uma vez que Deus põe o dedo em algo e pede para você dar, se você guardar, nunca mais desfrutará daquilo depois disso. Porque uma vez que Deus pede, já não pertence mais a você. É melhor ir em frente e dar aquilo. Senti nos últimos dias que Deus estava me pedindo para dar uma oferta de gratidão só para agradecê-lo por sua bondade em minha vida. E eu orei a respeito, e orei um pouco mais, e finalmente nesta manhã pensei, Joyce, faça logo o cheque, acabe com isso, não adianta esperar para ver, sabe? Não precisamos de um monte de confirmações e que 2 anjos apareçam, ou um profeta venha à cidade e nos chame no meio da multidão. Só precisamos fazer o que sentimos em nosso coração, que Deus está nos pedindo para fazer. Amém? E como terminamos é mais importante do que como começamos. E tem pessoas na Bíblia que começaram certo, mas terminaram errado. E tem outras na Bíblia que começaram errado e terminaram certo. Agora, sou uma dessas, eu comecei errado, mas estou tendo um bom final e eu não sei sobre você, mas eu estou muito feliz por Deus ser o Deus da segunda, da terceira, da quarta chance ou de quantas precisarmos para acertar. Deus nunca te rejeitará se você for a Ele. Não importa quantas vezes você falhou ou caiu. O justo cai 7 vezes, mas se levanta novamente, diz a Bíblia. Não importa quantas vezes você tenha caído. Se você voltar para Deus, sinceramente, Ele nunca, jamais rejeitará você. A Bíblia diz que Ele nunca rejeitará ninguém que venha até Ele. Isso é uma boa notícia para alguém que está ouvindo hoje. Deus está te esperando de braços abertos.